Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem-vindos a mais um episódio desta série Intermission do nosso Absurdo Podcast. Depois de algumas conversas em torno do feminino, e uma vez que somos eternas curiosas de todas outras perspectivas, hoje vamos falar daquele que é considerado o outro lado, o masculino. E de facto, nos tempos que correm, de que falamos quando falamos de masculinidade? Viveremos ainda com a imagem do Latin lover, ou do homem da voz grossa e da barba rija, do lobo solitário, daquele que não chora, aquele que tudo aguenta ou aquele que seguramente sustenta? Será que o macho alfa, esse mito da heteronormatividade ainda existe? Como é que ele se comporta e por onde é que ele se movimenta? Bom, isto de repente agora parece mais a introdução de um episódio da BBC Vida Selvagem do que outra coisa qualquer, mas pronto, adiante. Nós sabemos que isto é tudo um chorrilho de clichês e que muitas outras referências e existências sempre estiveram presentes, e ainda bem, mas mais ainda que outras muitas estão a surgir, contrariando, acrescentando e criando outros modelos bastante diferentes daqueles com os quais crescemos. E é nesse lugar de múltiplas possibilidades que queremos hoje mergulhar, contrariando ostensivamente aquele lema do Bolinha que dizia que neste clube menina não entra. Vai entrar, à força, nem que seja assim. Ju, por favor. Bem, agora é a minha parte de apresentar os convidados e eu, que sou a chata, a Cláudia, não pode mexer no colar e grave o episódio, se faz favor. Tudo coisas. Pronto, ok, lá vou eu. Estava tudo a correr tão bem, A cri-cri. Gravando. Bem, de um lado do nosso quadradinho Zoom, espero que por pouco tempo, temos o Pedro Lucas, que é um homem nascido na cidade das mulheres das 7 saias e um homem de 7 ofícios, e eu precisava fazer esse trocadilho estúpido. O Pedro Lucas é jornalista e diretor de várias publicações, entre elas a revista Men's Health, que tem quase 20 anos no mercado português e muitos mais anos mundo afora, não sei ao certo. É pelos olhos do Lucas que reconhecemos fisicamente a imagem do homem saudável e bem cuidado. E ele está aqui hoje para falar sobre os homens, o que tem mudado no perfil do macho man e as transformações estéticas e de seleção para ser um homem ideal. Do outro lado, temos o Manel Moreira. O Manel é ator, mas não é uma carreira recente. Desde 1999, o Manel está nas lidas deste meio artístico. Faz dobragens, cinema, teatro e TV. O seu currículo é muito extenso e no meu Google foi até difícil resumir a diversidade das suas atuações, e ainda bem. Recentemente, o Manel foi alvo de ataques homofóbicos por alguns jovens rapazes. Ser gay ainda parece ser uma afronta à hombridade portuguesa. Parece absurdo, mas é verdade. E aqui começaremos com a pergunta: ser machão está fora de moda? Quem começa? Eu posso começar. Ser machão está fora de moda. Por mais que queiramos que assim seja, eu acho que ainda há muito a enfrentar, há muito a lutar e trazer muitos destes exemplos que infelizmente aconteceram com o Manel, mas também muito da coragem de falar deles abertamente. Eu acho que isso tem acontecido nos dois, querem homem, querem mulher, tem-se visto muita coragem nos últimos tempos, e eu acho que é só com este tipo de comportamentos que nós vamos começando a juntar as peças para que o tal homem, o tal feio, porco e mau, que antes era o símbolo
considerado um sex symbol, termine de vez. Mas acho que ainda é um caminho que não é para já, mas deveria ser para ontem. Eu acho que ainda temos muito a batalhar, e o tal machão ainda existe, por mais que nós, sobretudo estas gerações mais novas, ainda que eu acho que no Manel foram miúdos também que fizeram, que lançaram isso. Portanto, estamos aqui ainda algum trabalho a fazer, e eu esperava que esta geração mais nova, honestamente, já estivesse mais evoluída. Eu acredito que já está mais do que a minha está ou estava, mas de facto ainda estes exemplos fazem-nos crer que ainda há um caminho longo para percorrer. Só para deixarmos de ver estas designações do que é macho, do que é ser homem, do que é ser mulher. Acho que ainda temos aqui algum tempo para isso, mas todos temos um papel fundamental, e nós, enquanto órgão de comunicação que é muito dirigido essencialmente a homens, temos essa missão há alguns anos e certamente já teremos a oportunidade de falar disso. Uma responsabilidade acrescida é essa, não é? Sim, mas eu acho que nós queremos tê-la, basicamente, já desde 2001 que queremos ter. Eu recordo que eu tenho a sorte de estar na revista desde o início. A revista tem, como vocês estavam a dizer, tem 20 anos e um mês. Eu entrei há 20 anos, portanto só não fiz o primeiro mês. E eu lembro-me que as outras revistas masculinas, eu recordo-me que era a Maxim, a GQ e uma outra qualquer, apareciam com mulheres poderosas em biquíni, semi-despidas na capa. Nós aparecemos com o rosto a sorrir, logo a seguir com um homem tronco nu, e disseram-nos: vocês não demoram mais de um ano nas bancas. Esta é uma revista para um público gay. E nós, porque é que vamos estar aqui já a segmentar as coisas? Vamos trabalhar, foi com o trabalho, fomos passando as nossas mensagens, falar para todos abertamente, e a verdade é que todas as revistas masculinas fecharam e nós somos a única revista masculina que se manteve. Se calhar estávamos certos desde o início. Portanto, essa responsabilidade é boa, e nós queremos e assumi-la, e vamos assumindo e vamos tentando ir quebrando as tais barreiras. Isto agora saiu-me um bocado nazareno, que eu estou na Nazaré, então nós temos aquele sai, não é? De vez em quando sai. Não, mas é uma responsabilidade que nós sentimos-la, mas que queremos enfrentá-la e queremos fazer parte desta mudança, sem dúvida. E para ti, Manel? Eu acho que a Men's Health, se apareceu há 20 anos, apareceu quando eu tinha 18, 19, e de facto são 2 décadas que fazem imensa diferença na forma como nós já percepcionamos o que é que são os comportamentos típicos dos homens e os comportamentos típicos das mulheres. E de facto nessa altura, quando eu estava a entrar na idade adulta, quando apareceu a vossa revista, essa coisa de os homens passarem assumidamente a ter uma preocupação com a beleza, ou com a saúde, ou com o desporto, com a vida saudável, quer dizer, teve até na altura de se encontrar uma designação muito específica para isso, numa altura em que até ainda havia uma resistência grande em inventar nomes para coisas muito mais importantes, mas de repente para os homens teve de se inventar a designação de metrosexual, que era quase para desculpar, ou seja, era para arranjar uma maneira de compartimentar aqueles homens que até se preocupavam com coisas com que os homens antigamente não se preocupavam, mas que não eram homossexuais. E portanto era muito importante destrinçar, claro, não era? Sim, essas coisas, e ainda bem que a Men's Health traçou esse caminho, e que se calhar na altura também fizeram artigos sobre a metrosexualidade, fosse lá isso o que fosse, mas foi uma coisa, foi uma maneira que se arranjou na altura de designar os homens que até têm algumas preocupações, mas calma lá, estão aqui num compartimento muito específico, porque também não vamos agora abusar, não é? Claro que há coisas que hoje em dia nós continuamos ainda a ver, produtos de higiene ou produtos de beleza que podiam perfeitamente ser iguais para homens e para mulheres, mas que têm que ser designados porque são para homens, têm que vir numa embalagem preta em vez de ser uma embalagem cor-de-rosa ou azul ou mais colorida,
tem que vir com um visual assim mais agressivo, Um os lobo, anúncios têm que ser um muito leão, mais né? agressivos, um lobo, um leão, uma garra, quando às vezes é exatamente o mesmo produto que as mulheres usam para esse fim, sei lá, um creme para a cara ou uma coisa muito super simples que nem tem uma aplicação muito específica. Isso ainda existe, mas de facto já existe muito menos essa necessidade de proteger os homens de serem vistos como mais femininos, logo mais frágeis e portanto mais frágeis na sua masculinidade e naquilo que deve ser a sua masculinidade, que são conceitos que de facto estão a ficar obsoletos e que algumas pessoas ainda veem como ou seja, nós destruirmos esses compartimentos todos, algumas pessoas ainda veem isso como um ataque à masculinidade, parece que se quer destruir o conceito de masculino e feminino, quando esses conceitos nunca vão deixar de existir, eles vão coexistir, às vezes de forma mais separada e outras vezes de forma mais conjunta, não é? Mais fluida. Desde que seja saudável. Exatamente, e nós estamos no caminho de perder o pudor e no caminho de deixar de impor esses conceitos às pessoas, porque um homem que tenha comportamentos e formas de vestir e de estar e de ser e de falar e de agir que sejam aquilo que nós consideramos estereotipicamente masculino, ou seja, uma coisa mais agressiva, mais forte, não tem que ser obrigatoriamente mau, não tem que ser obrigatoriamente tóxico. Nós só queremos anular a parte tóxica, que é a parte em que essas coisas são obrigatórias nos homens, em que são impostas e que fazem dos homens mais meritórios e mais valentes e mais... Pronto, isso é que está errado, não é? Pois. Só uma coisa que eu lembrei quando eu estava a pesquisar esse episódio, assim, eu tenho referências um pouco diferentes porque até meus 20 anos eu morava no Brasil e a relação com o corpo, com o cuidado do homem é muito diferente. O meu pai é o famoso cafuçu. Meu pai é aquele homem grande, sabe? Tens que fazer a tradução de cafuçu. Cafuçu é o macho, é o homem vai, bebe alto, enfim, fala alto, não gosta de futebol, nunca foi lá, minha casa era Fórmula 1, boxe, aquela coisa muito máscula. Mas no Brasil, meu pai sempre arranjou os pés e as mãos na manicure e pedicure. Eu estava a arranjar as mãos e meu pai estava na mulher do lado. E eu fiz, que engraçado, essa forma tão diferente de lidar com a masculinidade aqui no Brasil e aqui em Portugal. Que aqui, eu estou aqui há muitos anos e é mesmo diferente. Eu não conheço nenhuma amiga minha portuguesa que sentou com o pai para fazer a manicure. Eu também acho que não conheço. Não, é bem engraçado e eu acho isso muito, muito curioso mesmo, essa diferença do tipo assim, o cuidado, a beleza vem de forma muito diferente culturalmente, né? Mas não é só isso. Há pouco o Manel estava a falar e o Pedro também, eu estava-me a lembrar de uma coisa, primeiro introduzindo o início do raciocínio, que é mesmo dentro do universo mais masculino e do universo heterossexual ou whatever, eu percebi que existe também um escalão, um espectro dentro desse universo. Quando um destes dias deve ter sido para aí há 2 anos, mas fiquei muito chocada quando estava a passar na rua e de repente vejo um Mupi gigante que tinha um anúncio de um desodorizante masculino. E pronto, lá está, podia ser um desodorizante feminino, podia ser um desodorizante masculino, era indiferente, mas não, aquilo era mesmo muito masculino. E porquê? O slogan gigante que aparecia era para homens com bolas. Eu fiquei a olhar para aquilo durante imenso tempo, porque eu sou da publicidade, então estas coisas são case study para mim. Fiquei a olhar para aquilo, como assim um homem com bolas? E fiquei a olhar, a tentar perceber, e depois de repente percebi, era um desodorizante que tinha a zona do roll-on maior do que o normal. Portanto, era assim que isto estava a ser vendido. E eu pensei, isto é para chegar a quem? Isto é para chegar a quem? Pronto, e fiquei mesmo, quer dizer, já não basta fazer esta distinção entre homem e mulher, homem heterossexual, homem homossexual, homem metrosexual, de repente ainda tem que haver aqui mais uma caixinha para um homem que é mais homem que os outros todos, porque gosta de um desodorizante com uma bola um pouco maior.
Isto é só insano, não entrem neste jogo, porque nós mulheres já sofremos muito com esta coisa das imposições e dos estereótipos e não sei o quê. Olha, aprendam com o nosso exemplo, não se metam por aí, porque isso é só estúpido, é só parvo. Desculpem, mas isto é porque a publicidade, tal como a comunicação social, a publicidade também tem muita responsabilidade social, porque chega às pessoas de uma forma muito, às vezes, intrusiva e muito insidiosa. As pessoas nem notam e aquilo vai entrando. Vai impondo estereótipos e as pessoas sentem-se obrigadas socialmente a corresponder a esses estereótipos. Quem diz a publicidade diz a forma como as lojas estão organizadas, as lojas de brinquedos, que até há pouco tempo a esmagadora maioria tinha os corredores divididos em cor-de-rosa e azul, dizia rapazes para a direita, rapazes para a esquerda, muitas já não têm, mas alguns supermercados até ainda dizem rapazes de um lado e raparigas do outro, o que faz com que um rapaz que entre e se vê um brinquedo que está daquele lado, mas diz rapariga para ali e rapaz é para o outro lado, ele se insistir em buscar aquele brinquedo vai achar que está a quebrar uma regra social qualquer e depois ou vai ser gozado por causa disso, se calhar até tem vergonha de pedir aos pais para comprar esse brinquedo. Portanto, esses sinais que nós damos às pessoas, mas não só às crianças, aos adultos também, porque nós todos achamos que já somos super independentes e super inteligentes, mas nós às vezes, como tu dizias e bem, nós nem nos apercebemos da quantidade de mensagens que recebemos e que ficam atrás da nossa orelha, não é? E depois nós vamos aplicando no dia a dia, nas escolhas que fazemos, nas coisas que compramos, na roupa que vestimos. Eu lembrei, eu estava em Angola, morei lá, e tinha na farmácia a Control. Uhum. Eu não sei se é essa marca ou outra. E tinha preservativo large e o extra large. Nenhum homem comprava large. Todo mundo esgotou o extra large. Por quê? Como é que eu vou chegar num sítio aberto e pegar um preservativo menor? O que é que as pessoas vão pensar, não é? O que é que as pessoas vão pensar? E eu fiz, gente, isso é uma afronta. Isso é, tipo, é isso da roupa, mas isso aconteceu mesmo. Colocaram numa montra e os preservativos maiores esgotaram. Porque eu tenho que provar que eu uso o maior. Tipo, gente, que horror. Que horror. Bom, não nos podemos esquecer que há homens que têm pênis de facto muito grandes e eles merecem ter uns preservativos. Ainda bem, né? Até por questão para que o preservativo seja de facto eficaz, não é? Senão fica uma touca de banho, né? E para que a pessoa não sofra com o sexo é para ter prazer, não é? Para sofrer, para não estarmos Pois, ok, estávamos em África, que enfim, não vou explicar. O large ou extra large. Exatamente, mas o large já era tipo, não. Em África o small não existe, né? Não. É só o large. Para criança. Que horror. Bem, mudando dramaticamente o rumo desta conversa. Mas tipo, não tem como não levar. Faz-me lembrar também, mal comparado, porque já não existe bem, a publicidade ao tabaco, quando existia. Eu lembro de ver o James Dean e tudo, e pensava, uau, e de repente vemos o crescimento de consumo de tabaco, muito derivado também dos filmes, mas muito também da publicidade. E sim, de facto, a publicidade tem aqui grande parte destas mensagens que... de responsabilidade, sim. Sim, é verdade. Sim, mas uma coisa que eu vos queria colocar, uma pergunta que eu vos queria colocar é, no meio, quer dizer, nós agora temos acesso, possivelmente a época histórica em que mais temos acesso a todo tipo de coisa, não é? E de facto não só isso, como também as mentalidades já, ok, ainda não chegaram lá onde é suposto chegarem, mas estão a caminhar para lá. Como é que vocês justificam, se é que justificam, porque isto parece uma daquelas perguntas que não se pode fazer a ninguém, porque ninguém tem uma resposta exata para isto, mas como é que se justifica que este tipo de comportamento machista, e também o que é que significa exatamente isto de comportamento machista, não é? Se é só uma pessoa que nega a existência de outras pluralidades ou outra coisa qualquer, mas como é que se justifica ainda que existam coisas que são tão gritantes, porque eu acho que
elementos machistas vão existir sempre, por mais avançados que nós sejamos, porque é uma coisa, há aqui uma coisa meio instintiva a funcionar, nem sei muito bem, mas é muito difícil erradicar uma coisa totalmente, não é isso que se quer, porque isso chama-se genocídio e isso nunca trouxe nada de bom para ninguém, historicamente. Mas de facto, no meio disto tudo, como é que se justifica que isto ainda aconteça? Vocês têm alguma proposta de justificação para isto? O machismo e a misoginia e todo o sistema patriarcal é um círculo vicioso. Os círculos viciosos são difíceis de quebrar, ou seja, enquanto continuas a ter as mulheres com menos acesso a cargos de poder e a ganhar menos, olha, em coisas, por exemplo, uma amiga minha no outro dia dizia-me, estamos sempre a lembrar-nos de 1000 exemplos de como as mulheres são desfavorecidas em relação aos homens, nos ordenados que ganham, nas escolhas que podem fazer, etc. E mesmo assim há coisas que nós não nos lembramos, por exemplo, na ciência, aquilo em que o dinheiro é investido, o tipo de escolhas que nós fazemos na ciência, o tipo de produtos que se desenvolve, em todo o tipo de tecnologia, em todo o tipo de produtos e de investigações, também é fortemente influenciado pelo facto de serem, na sua esmagadora maioria, homens nos cargos de topo de decisão, portanto nos cargos executivos, das grandes empresas de tecnologia, nos governos, e que isso acaba por, ou seja, há uma data de coisas, tecnologias super úteis, que já estão pensadas por mulheres há muitos anos e que nunca foram desenvolvidas, porque não eram as mulheres que estavam nos cargos de decisão. De mulheres que têm ideias ótimas, que já podiam ter facilitado a vida a homens e a mulheres, e que não foram postas em prática porque os homens acham que essas coisas não têm uma aplicação tão útil no dia a dia. E portanto, como tem de começar sempre tudo por baixo e as coisas começam por baixo, demoram um tempo, ou seja, a educação, como só nós agora é que estamos a fazer a grande revolução nas sociedades ocidentais do pensamento, do feminismo, de pôr em causa questões fulcrais de linguagem, etc, etc, etc. Pronto, estamos todos com a esperança de que essa geração que está agora a ser educada, esperamos nós com esses valores, que na próxima geração consiga pôr tudo em prática e que as mulheres já passem a ter, como parece que vão começar a ter, mais acesso a uma data de coisas, porque de cima para baixo é mais difícil. Os homens ainda continuam, na sua esmagadora maioria dos casos, nos cargos de topo das empresas, dos governos, das autarquias, de tudo. Portanto, e isso depois também influencia a sociedade a ser um bocadinho machista. Nós todos convencemos à partida que as mulheres não conseguem fazer certas coisas, os miúdos ainda crescem um bocado a ver só homens nesses lugares de poder e, portanto, ainda está aqui um bocadinho sempre atrás das nossas orelhas esta coisa de que os homens podem mais, que é uma ideia, obviamente, completamente absurda, não é? Absurda. E depois, na dinâmica mais pessoal, individual, familiar, em casa, etc. É uma coisa que nós vemos que está a mudar muito, mas é uma herança muito pesada que nós ainda temos na sociedade portuguesa. Por exemplo, como vivemos num regime tão conservador até há 40 e tal anos, que historicamente é tão pouco tempo. É nada. Nós é do tempo é do tempo dos meus pais ainda, portanto ainda só houve 2 gerações a seguir para tentar incutir alguma mudança, portanto obviamente o machismo ainda está muito incutido em todos nós, porque na geração dos meus avós ainda eram os homens que mandavam, a minha avó não podia viajar sem uma autorização escrita do meu avô, eu ainda assistia ao meu avô a virar-se de costas para abrir o porta-moedas para a minha avó não ver com o dinheiro que ele tinha na carteira, que era uma coisa que nos dava mais ou menos vontade de rir, era um bocadinho de género que ele fazia, mas era mais ou menos a sério, era ele que tomava conta do dinheiro, e então é difícil em tão pouco. Quer dizer, parece-nos imenso tempo, porque é o nosso tempo todo de vida, mas historicamente é muito pouco tempo para fazer mudanças tão radicais, não é? E Lucas? Eu acho que o Manuel identificou tudo, eu acho que é uma questão geracional, sem dúvida. Eu tenho uma filha com 12 anos e muitas vezes falamos desta questão, e para ela, e eu sei que no núcleo de amigos dela, ela está no 7º ano, para ela não existe isto de homem ou de mulher, o que é fantástico, é que não existe mesmo.
E quando há algo, até eu às vezes para fazer pissarra, eu meto-me com ela e ela vai aos arames quando eu provoco propositadamente, porque de facto para ela não existe isso do branco ou do negro, do homem ou da mulher, não existe, e ela leva isto muito, muito a sério, e daí eu achar que é mesmo um problema que pode ser atenuado, não digo resolvido, porque acho que resolvido nunca vai ser, atenuado com a geração que começa com, eu não sei se tanto com a minha, mas a que vem a seguir a mim, talvez, não sei se talvez a vossa, não sei se sou mais velho ou muito mais velho. Acho que estamos todos Estão mais ou todos menos na mesma coisa. Pronto, mas eu acho que é anterior à nossa também, mas a anterior, quando forem pais, já tem um papel muito, muito importante, e esta geração dos miúdos que agora estão com 12, 13, 14 anos, que levam isto muito, muito de forma interventiva, eu acho que é fundamental para mudar isto. De vez em quando surpreendemos, eu vou-vos dar um exemplo de uma amiga minha que está perto do 6º mês da gravidez e foi promovida por um homem, de vez em quando, e um homem muito mais velho, portanto, de vez em quando surpreendemos e se calhar estes bocadinhos de geração que já vão passando, vamos tendo com alguns exemplos, mas é uma gota, obviamente é uma gota no oceano, mas isto foi esta semana, eu achei maravilhoso como é que, e não devia ser já algo banal, eu infelizmente conheci muitas que foram despedidas por não conseguir voltar ao trabalho, ou seja, foram mães quando voltaram já estavam despedidas. Hoje em dia isso já não é possível, pelo menos logo, e bem, mas também foi uma luta que houve, também foi aqui um processo que até constar da lei foi penoso, mas de vez em quando nos surgem estas mensagens boas e eu queria partilhar convosco. Mas efetivamente acho que há outra componente além desta questão da geração, e não querendo entrar muito no campo político, mas acho que se a regionalização avançar, acho que isto pode ser muito mais prático e muito mais fácil se conseguimos conciliar com esta tal geração da minha filha e por aí fora. Porque eu vivo num mundo pequeno, numa terra pequenina, hoje não vivo, estou há 26 anos a viver em Lisboa, mas eu tinha e tenho amigos que são homossexuais e que num meio pequeno são completamente, não sei que termo é que eu vou usar, mas basicamente a maior parte deles teve que ir para Lisboa para viver. É isso, não foi um, não foram dois, foram vários. Em que eu acho que Lisboa também me deu isso, deu-me essa percepção e esse saber e esse saber falar e saber ser ainda mais amigo, porque acho que antes de ir não estava preparado e então hoje eu percebo porque é que eles tinham de sair, e porque é que eu estava a associar isto à regionalização, porque eu acho que isto continua a ser um problema muito mais avançado em Lisboa, na capital, por mais que pensemos que é algo que está a acontecer, mesmo em termos de gerações, ao mesmo tempo não é. Eu acho que havendo aqui diversos polos de crescimento também profissional, intelectual, etc., acho que pode ser muito, muito interessante também para essas gerações já virem a crescer com outro tipo de, ou com a liberdade que lhes é devida, de ser o que quiserem, de fazer o que quiserem, porque eu acho que este ter de fugir para uma cidade grande em que pouca gente se conhece, ou que é mais difícil se conhecerem, para poder serem aquilo que querem ser, é muito complicado e não é justo, e daí eu achar, pronto, resumindo, eu acho que é claramente um problema de geração, mas acho que a nossa geração e a que vem antes dessa, temos um papel determinante naquilo que nos conselhos que demos, nos exemplos que mostramos, para que nem que seja essa geração da minha filha que
possa viver sem qualquer tipo de pudor, de apontar o dedo, de sorrir, aqueles sorrisos que tanto enervam. Portanto, no fundo, que se deixe de meter rótulos. Eu escrevi no mês passado, escrevi isso também na revista feminina, porque é um ponto também, eu sou diretor também da Women's Health, que é uma revista para femininas, e eu sinto-me capacitado para o ser, ou seja, e estavam há pouco a levantar a questão dos salários, etc. Eu acho que é mesmo uma questão de mérito e não tanto de género, pelo menos é a minha maneira de pensar, e acho que deveria ser assim. E já tive algumas trocas de mensagens um pouco mais acesas com algumas mulheres, porque não achavam natural que um homem fosse diretor de uma revista feminina, e eu percebo, tem tudo a ver com isto, mas acho que depois há caso a caso. E eu sinto-me completamente preparado para ser diretor também de uma revista feminina, assim como eu tenho uma revista masculina neste momento em que toda a redação é feminina. Portanto, eu próprio trabalho sem género e a minha redação trabalha sem género. E daí foi difícil de explicar esta situação, mas eu acho que é importante que nós façamos mesmo do ponto de vista, eu digo isto no nosso tipo de área editorial das revistas, não é aquela questão de jornalismo puro e duro, nós sabemos disso, mas é muito importante também passar determinadas mensagens, e eu acho que as pessoas que têm trabalhado comigo, trabalham sem género. Há uma coisa e que pode estar relacionado e é sempre difícil, se eu me alongar, mandem-me calar. Não, à vontade. Na Men's Health, e aqui fazendo um meia-culpa, quando a questão da homossexualidade, etc., ainda é difícil como é que eu ia dizer isto nós fazemos vários artigos, não tanto quanto devíamos, confesso, mas temos também nós feito esse caminho, mas eu cada vez, imagino, no online, por exemplo, online, as pessoas, é tudo heróis por trás dos telemóveis, pessoas, não vale a pena entrarmos neste campo, vocês sabem tão bem quanto eu, mas cada vez que nós fazemos um artigo mais envolvido, uma história na primeira pessoa, completamente homossexual, quando nós lançamos o artigo às redes sociais, eu tremo todo e não queria tremer, porque eu sei que há aqui uma série de tendência, podia haver a tendência, ok, se calhar é melhor continuar a falar para homens que são heterossexuais, mas é aquele bocadinho de intervenção que eu acho que é um bocadinho, se calhar alguma ousadia de querer deixar marca, mas acho que tem de ser feito, e nós temos feito esse caminho, mas lá está, mas o homem português ainda não está no ponto de aceitar de forma tão natural quanto eu queria, quanto nós todos queríamos, e aí faço meio culpa, mas não é por isso que o deixamos de fazer, e temos-lo intensificado, sobretudo nos últimos 3 anos, temos identificado muitas vezes, já tivemos capas com homens heterossexuais, já tivemos capas com homens gays, portanto homossexuais, ou seja, tentamos fazer algum caminho desse, e acho que é muito por aí. Acho que já me alonguei. Desculpa. Não, de todo. Isto aqui é tudo gente tagarela e é dessa gente que se gosta. É eu falar. Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Não,
mas eu ia dizer qualquer coisa interessante, esqueci-me, eu tenho muito este hábito, peço desculpa, mas tinha a ver também com esta coisa de há tantas pluralidades que de facto também se percebe a dificuldade em chegar a todas as frentes, não é? Porque é muita coisa, de repente parece que despertamos todos para a realidade do plural e queremos não só compensar, como já avançar em outros campos, e de facto acaba por ser uma tarefa muito ingrata, porque sempre que se começa a focar num, alguém aponta o dedo que se está a focar naquele e não se está a focar no outro. E isto é muito chato, porque as pessoas estão a tentar fazer uma coisa boa, ok, ainda não está no nível em que todos gostaríamos que estivesse, mas é um princípio, não vale a pena, não me parece muito saudável, sequer inteligente, começar a boicotar, a sabotar este tipo de coisas quando elas ainda estão agora a nascer. Pronto, e eu acho que às vezes nesta ansiedade de deixarmos logo tudo muito claro, tudo muito direitinho, tudo muito categorizado e toda a gente com o mesmo espaço de fala, acabamos por nos atropelar todos uns aos outros, e isso não me parece também um bom método. Eram os meus 2 cêntimos sobre este tema. Pois eu acho que na prática, sim, às vezes é difícil, eu consigo perceber que algumas figuras públicas ou que algumas publicações, por exemplo, às vezes tenham medo de entrar por certo tipo de ativismos ou por certo tipo de investigações e tal, também um bocadinho pelo medo depois de não fazerem com essa tal perfeição e de poderem ser atacados e tal. Mas isso existe, claro. Mas acho que, pronto, não acho que isso seja um problema assim tão central, ou seja, acho que há um policiamento de facto e há certos nichos de ativismo que tiveram durante tanto tempo, foram renegados e não lhes foi dado lugar de fala absolutamente nenhum, que agora obviamente querem aproveitar todo o espaço que possam ter, não é? e às vezes quando se veem representados sentem que não estão ainda a ser representados como deviam ser, e mesmo que a reação às vezes seja um bocadinho exagerada, temos que perceber que se calhar essas pessoas andaram muito tempo à espera do seu lugar e do seu momento e estão muito ansiosas de se verem representadas como deve ser, de verem usados os termos corretos, de verem as pessoas educadas como deve ser, e portanto o que eu acho que nós temos que nos focar é em pôr o mais possível as pessoas certas nos sítios certos, dar espaço às pessoas para falar e respeitar o mais possível, nem sempre vai ser feito da forma mais perfeita, mas respeitar o mais possível o lugar de fala de cada pessoa, não é? Nós continuamos a ver nas televisões às vezes debates sobre racismo com 80% ou 90% de pessoas brancas a debater o racismo, como continuamos a ver debates às vezes sobre a questão das cotas e das mulheres e dos homens e não sei o quê, e tens um painel constituído apenas por homens. Estas coisas continuam um bocado a acontecer e é normal que as pessoas reajam a isso ainda com alguma incredulidade, não é? Quando debate a homossexualidade, em Portugal são os estereótipos, é o homem mega afeminado, que vai... Bom, nesse campo, esse tema é difícil, porque nesse campo, em Portugal, sobretudo no mainstream, está quase tudo por fazer. Ou seja, eu não tenho uma perspectiva nada derrotista sobre o estado em que estamos. Acho que vamos evoluindo e há coisas boas a acontecer, e se compararmos o que era o mainstream português há 20 anos com o que é agora, estamos 1000 vezes melhor numa data de coisas. Mas em Portugal, de facto, a representatividade de pessoas LGBTI em todas as frentes, na ficção, nas notícias, na política, tudo ainda é muitíssimo reduzida. E a pouca representatividade que existe, ou seja, por exemplo, as poucas figuras públicas que existem assumidamente homossexuais, elas são muito poucas e metade dessas pessoas, que já são poucas à partida, nem sequer estão muito interessadas, na verdade, em falar a fundo sobre
sobre... E nem tenho a obrigação de, atenção, não estou a dizer que tenho a obrigação de, Sim, mas dizer estou a isso, nem partilhar que sempre tenho, ninguém é obrigado, claro. mas estou a partilhar que tenho pena que não haja mais pessoas assumidas e dessas pessoas assumidas que não haja uma percentagem maior de pessoas que resolvam investir numa temática específica para de vez em quando trazer para esse mainstream do qual eles desfrutam, não é? No qual tem um lugar e uma plataforma que chegam a pessoas. E depois, também por consequência disso, por não estarmos representados, por não haver tanta gente em lugares de decisão e em lugares de fala que cheguem a muita gente, nós vemos essas temáticas tratadas ainda com uma linguagem muito errada, mal investigada, com imensas exceções, claro, porque há jornalistas que fazem trabalhos ótimos, mas está, em termos da linguagem, de fazer a linguagem chegar às pessoas, para as pessoas perceberem na prática quais são os problemas reais das pessoas LGBTI, ainda está quase tudo por fazer. A mensagem ainda não chega bem à maior parte das pessoas. Não, acho que ainda estamos numa fase tão embrionária do que seria ideal. Eu acho que na verdade, eu acho que está tudo um bocado... Existe uma névoa muito grande, porque ao mesmo tempo que percebo e concordo plenamente com o que o Manel fala disso, das coisas não serem bem representadas, tem e até por conta do tema do nosso podcast, também há uma masculinidade frágil aqui acontecer. A masculinidade frágil é que eu sou o machão que nós falamos, o homem, também tem vergonha de assumir a sua masculinidade, porque agora o homem é quase obrigado a ser sensível, percebe? É quase obrigado a cumprir o estereótipo do homem, mas embora ele não seja, porque se ele for mais sensível ou mais assim, ele aqui é considerado gay. É o que falou, ninguém conhece um pai de uma amiga que tenha feito arranjo de vá na manicure. Eu não sei se sou eu sinto um bocado isso aqui, dos homens terem um bocado... Eu acho que todos nós temos preconceitos tão enraizados em nós que às vezes não nos apercebemos, e às vezes até acontece mesmo dentro da comunidade LGBT, às vezes nós idealmente queremos que as pessoas sejam todas livres de estereótipos e de obrigações de ser assim ao assado, não é? Mas depois às vezes somos os primeiros a dizer que se aquele homem não se importou de dar um beijinho na boca de um amigo na festa, ou se pintou as unhas para uma festa, não sei o quê, de certeza que tem ali um lado homossexual, ou de certeza que é bissexual. E então nós próprios às vezes estamos às vezes não estamos a deixar as pessoas serem de facto livres, porque há muitos homens a quem essas maneiras de ser mais rígidas e mais duras e mais agressivas faz parte da natureza deles, e eles não utilizam essas suas características propriamente de forma negativa, é o que eles são e pronto, e está tudo bem. E está tudo bem, e até pode ser atraente. Tipo, eu acho atraente um homem que seja todo agressivo e masculino, desde que não use isso de forma tóxica, não é? Agressiva. E depois também há outros homens heterossexuais cisgénero que não deixam desenvolver certo tipo de sensibilidades ou certo tipo de gostos na roupa, no tipo de música que ouvem, nas coisas que fazem no dia-a-dia, porque sentem que isso vai ser associado a uma fragilidade, uma coisa estranha, e às vezes nós todos próprios, as pessoas que acham que são mais para a frente, às vezes contribuímos para isso. Porque depois queremos, parece que queremos lá ir buscá-los, é tipo, não, ele não é daquele grupo, ele é deste, e às vezes, tipo, ainda bem que tudo se cruza, e que em todos os grupos, idealmente, haveria todo o tipo de sensibilidades, não é? Vocês já assistiram o filme O Silêncio dos Homens, o documentário? Acho que não. O Silêncio é bem interessante, é um documentário, já deve ter uns 3 anos, que foi um documentário falar sobre os homens e da diferença da criação dos homens, como dos meninos, na verdade é com rapazes, e é isso dos rapazes, que uma das coisas que eu achei mais fascinante no documentário é o toque. Os meninos, os rapazes, não são criados para ter muito contato físico com o homem. Então, se um menino quer falar para o amigo que está feliz, ele não dá um abraço, ele dá um tapinha nas costas, faz é aquela briga dos rapazes. Por quê? Porque essa afetividade
é feita assim, foram criados assim. Uhum. E vale muito a pena ver. E depois, aí uma jornalista falando na resenha desse documentário disse que um dia foi na praia e viu um grupo de homens na praia, todos com escaldão nas costas, enorme. Porque ninguém deixa pôr creme nas costas Exatamente, exatamente. Ela disse, eu comecei a perceber aquele fenômeno dos homens queimados de sol nas costas e não percebi o porquê. Porque, não, na verdade, não sim, agora homofobia que não, isso é que não pode ser. Há um exemplo crasso desse tipo de... E claro que já nem toda a gente é assim, mas se vocês repararem, os homens heterossexuais, cisgênero, sobretudo os mais novos, quando estão em grupos só de homens, ou maioritariamente de homens, e é uma festa de anos, quando cantam os parabéns, vocês já repararam na forma como os homens cantam os parabéns? Porque cantar os parabéns é uma coisa que parece meio infantil, e é uma coisa muito tenorenta. Tu cantares a cantiga dos parabéns é uma coisa tenorenta. E os rapazes, quando é um grupo maioritariamente de rapazes heterossexuais, cisgênero, eles masculinizam aquela música ao máximo, porque querem tirar essa carga toda de doçura. E então é tudo muito... Engrossam a voz 10 vezes mais do que a voz deles verdade, realmente é. É verdade. E cantam parabéns a você. E dão muitos saltos e fazem assim com as mãos como se estivessem a cantar um hino de futebol. Porque aquela música, aquilo tem que ser contrariado, aquela doçura e aquela coisa meio infantil tem que ser contrariado. E às vezes até em miúdos que já parecem assim todos mais para a frente, mas quando é para cantar os parabéns, se vocês repararem, eles engrossam logo a voz, porque a tendência é contrariar aquela ternura toda dos anos. Mas é muito engraçado, esse documentário tem essas coisas, o toque, e vai reconhecer muitas coisas aí, na verdade a criação, depois falam do choro, dos pais que têm filhos rapazes e raparigas, a diferença de criação sem querer, são coisas que estão completamente incutidas na nossa criação também, e o que é que se leva hoje em dia. Mas eu achei fantástico, essa dos parabéns é super, super isso, é mesmo assim. Eu tenho um adolescente aqui em casa de 15 anos, meu enteado, e é mesmo assim, é tudo muito... Porque tem que ser. A maneira como esses equilíbrios ou desequilíbrios estão expostos, eu agora estava-me a lembrar, em termos culturais, por exemplo, na Índia, sim, na Índia e também num contexto mais árabe, existe uma homofobia muito extremada, inclusive punida com morte, e uma morte nada simpática, e no entanto, os homens entre si são muito físicos. Há muita coisa de irem de mão dada, de estarem de braço dado, etc. E eu acho que isto deve ser tão disfuncional viver assim, porque, por um lado, aparentemente, parece que existe esta naturalidade em chegar ao outro e chegar ao outro de forma mais física, de forma mais carinhosa, mais ternurenta, mas depois... não sei o que é que se passa ali, alguma coisa e puf, se de repente fores efetivamente homossexual, se praticares a sodomia, vais ser morto por apedrejamento. Pois, é bem curioso, é verdade. Os árabes, no Dubai, de mão dada. Tomando sumo, que assim, ninguém bebe, né? Então, assim, vamos sair juntos para tomar um sumo de abacate. 46 graus de mão dada. Tá tudo bem. Pois é, estranho, essas são diferenças culturais muito específicas, provavelmente vêm também da maneira como em países muito religiosos, se calhar as pessoas têm rituais religiosos em que os homens habituaram-se a estar mais de mão dada, mas não sei, não faço ideia, não sou sociólogo nem antropólogo, não percebo, mas é uma coisa de contraste de facto, ou seja, os constrangimentos não são exatamente os mesmos, mas depois a homossexualidade, por exemplo, é punida de uma forma inimaginável para nós, uma coisa bárbara. Sim, são diferenças, são choques culturais muito, muito grandes, mas não me consigo atirar para fora de pé para analisar isso. Mas é curioso, a nossa é bem engraçado isso, desse tipo, aos nossos olhos, eles estão andando de moto abraçados. Pedro, uma pergunta que eu tenho para ti que me surgiu agora, que é a propósito dos conteúdos que são produzidos na Men's Health, existe a preocupação de falar de questões emocionais, ou seja, coisas que não tenham tão
não estejam tão direcionadas para o culto do corpo, eu estou a falar de cor, atenção, que se calhar nem é isso que se passa, mas só para perceber se mesmo em termos de publicações já há esse cuidado de fazer esta pedagogia, não é? Esta pedagogia emocional de deixar o espaço aberto para as pessoas simplesmente manifestarem as suas emoções, sejam elas quais forem, e que não só a agressividade e aquela coisa toda muito, muito de balneário. Muito de testosterona. Exato. Sim, sabes que estás a levantar um problema que é muito meu, que não é meu, mas é a dificuldade e se calhar é a mensagem errada que temos vindo a passar. A maior parte das pessoas pelas capas acham que a Men's Health é uma revista de treino e de facto ela é dividida em 5 áreas fundamentais. É o fitness, é a nutrição, é o cuidado pessoal, é a moda e é a saúde e bem-estar. Isto para dizer o quê? Obviamente que hoje em dia, nos últimos números, muito à volta da saúde mental, decorrente de tudo isto que vivemos e que estamos a viver, mas de facto todos os temas são abordados normalmente, até estes mais que estamos a falar, mais na área de saúde, etc. Mas sim, respondendo a um claro sim, e muito abordando na área de saúde, mas também na parte de cuidado pessoal. Eu há pouco falámos no início, creio que foi o Manuel que falou disso, dos produtos, da utilização dos produtos, é um tema que tem muito a ver com isto. Eu acho que acabo também por ser muito pivô nesse lançamento de mensagens. Eu lembro de um editorial que escrevi, O Homem Chora, como diz um Labrunhosa, já não me recordo, não sei se é o homem chora porque assim tem de ser, qualquer coisa assim, mas muito acaba por servir muito de pivô, porque de facto está-me a lembrar, o homem raramente se diz ao outro homem, estás bonito, onde é que cortas o cabelo? Isto aqui são pequenas coisas que não fazem sentido, mas que são muito reais. A utilização dos cremes de cuidado pessoal, etc. A abordagem, acho que foste tu, não foste, Manuel? Estamos a tratar por tu, espero poder tratar-vos por tu. Claro. Sim, claro. Não claro. Mal. Eu confesso que eu nunca tinha pensado na perspectiva que falaste, porque eu sempre olhei, e a Men's Health fez durante 10 anos os prémios de cuidado pessoal, em que todos os anos havia um grupo, um jurado de homens de diversas áreas que testavam os produtos, os hidratantes, os contornos de olho, os desodorizantes com mais bolas ou menos bolas, mas testávamos tudo durante 10 anos. Mas sempre foi, a mensagem sempre foi, usa os produtos de cuidado pessoal, mas não, eu confesso, isto é mesmo de coração aberto, nunca pensei isto se era heterossexual, se é para homem, nunca pensei na utilidade dos produtos e na naturalidade com que temos que os utilizar. Há séculos atrás o homem usava a base aquele pó de arroz na cara, tinha aquelas, portanto é algo que sempre foi do homem, a certa altura deixou de ser e acabou-se por categorizar, mas eu quando vi o cuidado pessoal e fiz sempre fim-capé de fazer todos os anos este concurso, porque eu via a utilidade dos produtos para o homem, independentemente de tudo o resto, ou seja, eu dou sempre o exemplo do desfazer a barba, nós temos barba e olha, hoje nem acabo por não ser o homem mais cuidado do mundo, estou com barba, mas amanhã se eu for desfazê-la, eu coloco um aftershave porque me faz bem, acalma a pele e depois vou pôr o outro creme, porque hidrata, porque whatever, percebem o que eu quero chegar? Eu sempre pensei no cuidado pessoal nesta perspectiva e achei muito curioso a abordagem do Manuel no início, porque se calhar também tenho de fazer esse apontamento e se calhar tenho que insistir mais neste ponto que estavam a falar e se calhar vou ter que ter pessoas também da comunidade LGBT a intervir também na Men's Health, porque realmente este tipo de fóruns são importantes para isso, porque às vezes também no ritmo de redações cada vez mais minúsculas, e é verdade, acabamos de ter aqui num ritmo, ok, isto sempre
sempre foram 3 temas de fitness, 2 de saúde, 2 de cuidado pessoal, a fórmula sempre foi embora para a frente. E às vezes é importante também estes pequenos... Partilhar, né? Ter apontamentos. Sim, é verdade. Mas pronto, eu achei curioso, muito curioso essa abordagem, fez-me pensar e haverá de me fazer pensar mais. Mas eu quando olhei e quando fazemos o cuidado pessoal na revista, todos os meses, nunca foi sempre nesta perspectiva de utilidade. Mas de facto, se calhar é um bocadinho mais do que isso, e se calhar não se está a conseguir passar a mensagem totalmente. Portanto, resumindo, para não me atalhar mais, a parte emocional é importante para nós, assim, e é complicada de se fazer também, não tenho dúvidas, mas assim como a parte sexual da revista é a mesma coisa. Ela está tendencialmente sempre muito escrita para um homem heterossexual, é verdade, ainda que nós tenhamos sempre algum cuidado em que os próprios textos, sei que não é a mesma coisa, e corro o risco de ser um bocado ingrato naquilo que eu vou dizer, poderia ser uma questão de interpretação, mas não deveria ser, dos artigos de sexualidade. Basicamente o que é escrito se calhar é sempre sei lá, pegue ao colo e faça uma surpresa na varanda, se calhar é sempre do masculino para o feminino, porque se calhar é difícil de escrever sempre com barras, mas muitos dos artigos já o são. Leva a tua namorada namorado a jantar fora. É uma questão de interpretação, mas também é difícil para nós. Mas pronto, mas sim, mas a parte emocional, eu creio que neste momento é mais natural de se falar dela, e é bastante lida pelos homens. Eu acho que essa parte será mais fácil do que a parte de termos mais mulheres em cargos de decisão, porque realmente o país é governado por 3 ou 4 famílias há anos, há décadas. Felizmente algumas delas já estão a colocar mulheres, as filhas, nesses cargos de decisão, e com excelentes resultados. O nepotismo feminista. Mas falando nisso, uma coisa curiosa que eu também falei, antes de começarmos a gravar, eu estava a falar com o Manel, que no almoço eu estava a conversar um bocado sobre a gravação do episódio, e eu citei que a minha família deixou de ser tão machista, tipo, aquela família que eram os homens, todo mundo era homem, meu avô como Manel, tipo, não contava o dinheiro na frente da minha avó, quase isso, mas deixou de ser machista quando calhou de todas as mulheres, ou de todas as netas serem mulheres. Tipo, não conseguiram, aquele machismo parou ali. Por quê? Pois, morreu naquela geração. Morreu na geração. Tipo, então, meu pai, que foi criado de uma forma pelo meu avô, que Deus me livre, de repente tem 2 mulheres que mudaram a cabeça dele. Na verdade, meu pai fez tipo, um estudo, não é estudo, mas tipo, aprendeu conosco. E meus tios aprenderam com as filhas. Então, numa família que era muito machista, que tinha aquela coisa do macho, do dono da família, são 17 netas e um homem de 2. Como? Tipo, não dá. Então, essa coisa da geração do Lucas falar da filha, isso tem ajudado, esse nepotismo como é feminista, mas é assim que as coisas vão mudando, né? E vão acontecendo, ou pelo menos é um passo importante para que seja diferente do que já foi. E acho que há outra coisa também, é que mesmo nós, como começámos por dizer no início, nós já tivemos aqui outras conversas muito em torno do feminino, e acabávamos sempre também a ir para o lado masculino, como agora aqui também estamos muito a falar das mulheres e desta porque lá está, são supostamente as 2 energias polares, não é? De um lado e do outro, elas integram-se, elas misturam-se, são mais acentuadas numa pessoa, menos acentuadas na outra, está tudo bem. Mas
mesmo nessas conversas também tivemos sempre cuidado de nos relembrar que se de facto se considerarmos como estereotipado o facto de ser o homem que tem que ter sempre tudo seguro, e quando eu já não estou a falar de poder, ou se estou a falar de poder, estou a falar no lado mau do poder, que é a pessoa que tem que sempre tomar a decisão, que tem toda a responsabilidade das coisas em cima, e isto de uma perspectiva assumidamente muito privilegiada. Eu considero que isto é efetivamente uma prisão, e eu cada vez mais nas pessoas à minha volta, da minha geração, mais velhas, etc., vejo que já começa a sair um bocadinho desta frustração de não, eu não quero assumir este papel, ou não quero assumir só este papel, eu não quero tomar todas as decisões, eu não quero tomar a iniciativa, eu não quero... estamos entre pares, não é? Estamos entre iguais, e portanto... Sim, o machismo e o patriarcado acabam por aprisionar também os homens, não é? Ou seja, as mulheres ficam muitas vezes em situação de fragilidade, no sentido em que têm menos acesso às coisas, e havia esse papel do homem que mandava, que decidia, que era o chefe de família, mas em muitas coisas isso acaba por aprisionar também o homem, porque os estereótipos aprisionam-nos também, mesmo a quem tem os lugares de poder, ou seja, desfrutas do poder, mas acabas também por estar preso num conjunto de expectativas que te foram atribuídas a ti e que não foste tu que escolheste, não é? E é-te vendida a ideia que só vais ser feliz cumprir esse papel na sociedade, que é aquele papel e não outro. Portanto, é óbvio, portanto, o feminismo não é só a libertação das mulheres, é a libertação dos homens também. Penso, acho eu. É? Sim, ainda bem. Ô Lucas, e falando da parte, voltando um bocado aqui que estava pensando da parte editorial, para o Lucas escolher uma pessoa, tipo, não é escolher, os estereótipos mudaram para o Lucas desenvolver a revista nesses 20 anos? Tipo, teve muita mudança? Qual foi a maior mudança? A maior mudança... Diga, desculpa. Eu acho que a maior mudança foi o caminho que se fez neste o que falávamos há pouco, que era o homem que treinava, que cuidava, que comia uma salada, não era homem. E eu acho que isso hoje é mais comum, ou seja, se calhar no início, se não, em termos de revista, se era... É um tema que vamos experimentar este tema para ver qual é que é a reação, etc. Acho que isso hoje já não se faz. Eu acho que o homem, o que mudou, em termos comportamentais, é um bicho mais difícil de se perceber, mas a esse nível de cuidar mais dele, cuidar mais da parte de saúde, foi o que mais mudou, sem dúvida. E naturalmente alguma libertação eu lembro-me ainda antes do metrosexual, a questão da depilação, que quem fazia a depilação não era homem, e eu acho que isso hoje, se calhar com alguns exemplos mais básicos, como o desportista XPTO rapa as pernas, não sei o quê, portanto fomos por outro lado, um bocadinho aquilo que o Manel dizia, pelo lado mais básico da coisa, dizer que o Cristiano Ronaldo rapa os pelos todos no peito, não sei o quê, ele é desportista, é o maior. Tu também podes. Então tu também começas a verdade é que, se calhar se olharmos em termos de imagem, isso hoje é muito natural, se calhar na praia os miúdos desta nova geração, 80%, 90% estão depilados. Se me dissesse isto é muito fútil para te dizer que em 20 anos o que é que mudou, acredito que seja a parte mais fútil disso, mas naquilo que eu conheço dos nossos leitores, eu acho que foi muito mais do que isso. Acho que é um homem muito mais preparado e um homem muito mais aberto para este tipo de coisa. Eu pergunto porque eu tenho mesmo curiosidade, tipo, eu não lembro da revista há 20 anos, e em comparar, porque em relação às mulheres isso é mais evidente. Acho eu, não, com publicidade, com tudo, essa mudança é muito mais evidente. E eu perguntei mesmo, o que é que mudou, né?
Tipo, é isso do tá mais tratado, barba feita, sem precisar ser, tipo assim, você fez barba, agora é gay. Fez a barba Não, sim, não, depilada. eu acho que isso já não, honestamente, eu acho que isso já não é um tema. Eu acho que a depilação já não tem essa associação, acho eu, daquilo que conheço. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que aqui não levantámos o tema, que era muito, trazia muito esta questão dos papéis, da gestão da casa, das partilhas das coisas. Lá está. Se calhar não é tão linear assim, mas eu quero acreditar que o homem hoje em dia já é básico com quem vive a dividir as coisas, seja ele homem ou mulher, mas dividir tudo o que são tarefas. Eu acho que aqui também há 20 anos também não era assim tão linear, havia a questão, não, eu sou o homem, quem vai. Eu acho que aqui também tem havido algum crescimento, se calhar é a palavra mais certa para isto. Mas pronto, eu acho que foi assim, em termos daquilo que eu conhecia, o homem no início, quando começámos a revista, era claramente o que se achava que era o maior, que usava os brincos não, o fio de ouro, achava que todos os outros eram paisagem, porque eles eram os que bebiam, eram os que batiam nas mulheres, eram os que faziam, e eu acho que esse homem ainda existe, mas está completamente a ser cada vez mais rebaixado. Eu acho que é mesmo, acho que já é vergonhoso. Mas eu estava, quando fomos gravar, falar desse tema, aí eu disse assim, eu queria um homem bem macho. Aí não existe, mas não conheço, não faz parte do meu ciclo de pessoas, não tem. Né? É esse estereótipo disso que é brega, não sei. Mas ainda existe, infelizmente. Não faz parte da minha bolha, não faz, mas é engraçado. Você queria um macho. Eu acho que é a tal questão de descentralizar. Eu acho que se nós saímos de Lisboa, é muito comum ainda. Há uma grande diferença mesmo em termos de vivências. Não sei se saem muito para meios mais pequenos, mas a verdade Sim, mas hoje eu estava numa aldeia hoje. Desculpa, perdão. Força, João, eu não me esqueço. Eu estava fui almoçar numa aldeia, que eu esqueci o nome. Como era o nome, Manel, que eu falei? Sever do Volga. Sever do Volga. Aí sim, eu vi. Aí era aquele pessoal do café que vai lá discutir, estavam discutindo o jogo da bola, não sei o quê. Pronto, mas de fato não fazem parte do meu espectro. É bem curioso, isso é engraçado. Mas acho que aqui estava-me a lembrar de um caso mais pessoal, que eu cresci, por exemplo, o meu pai não ajudava a minha mãe. Isto sempre me meteu muita confusão em casa. Acabávamos de estar embrulhados aqui. O pai do meu amigo era a mesma coisa, etc. E eu recordo-me que ele, sem me dizer nada, ele percebia que eu, na minha casa, eu dividia tudo com a minha mulher. Se ela fazia a comida, eu lavava a louça, ou vice-versa, etc. E aquilo começou a mexer com ele. E não é que dá 5, 6 anos para cá ele faz isso. Ou seja, sem me dizer nada, começou a fazer naturalmente isto. Isto pode parecer ridículo, mas para mim enchi-me de orgulho de ele estar a perceber que realmente tem que fazer estas coisas. E há outra coisa aqui muito honesta, que há pouco estávamos a falar, e voltando aqui à minha terra, tem a ver com, eu há pouco estava-vos a dizer da necessidade de amigos meus saírem de cá para viver. Mas ao mesmo tempo também estava-me a lembrar dessa questão de que é o homem que tem o dinheiro e que controla, etc. E na Nazaré isto pode ser quase um contrassenso, que a mulher é uma terra completamente matriarcal, porque a mulher é que compra, a mulher é que tem o dinheiro, a mulher é que controla tudo. O homem só diz que é para, lá está, tem esta parte, ok, há uma hora tem que estar a comida na mesa, pronto, temos aqui esta, mas é um bocadinho aqui acaba por ser uma sociedade local muito oposta, com situações muito controversas entre aquilo que são. Mas nessa aldeia acontece isso, também não é Nazaré. Aqui no Minho é isso, o café é o dono do café, mas quem compra, quem serve, quem sabe de tudo é a mulher. Se você perguntar, não, fale com a
com a minha mulher, que ela que paga as contas, na verdade. Ele está lá para fazer o RP, Relações Públicas, para beber o copo, né? Para beber, para convidar as pessoas. Mas quem, de fato, está à frente muito desses negócios pequenos nas aldeias são as mulheres, é mesmo. Nos casais homossexuais não tens à partida nada definido, portanto as coisas, o que não quer dizer que não haja casais em que um se calhar trabalha mais do que o outro, mas à partida nada disso está definido, não é? Ou seja, as tarefas dividem-se naturalmente, conforme o talento que cada um tem para fazer mais isto ou mais aquilo, conforme a disponibilidade também de tempo, ou seja, as coisas são completamente orgânicas, não há papel nenhum a preencher. Mas ainda perguntam quem é o homem da relação, por vários motivos, sexualmente e também o homem da relação é o dominante. Também tem que ainda é estúpido. Ninguém tem nada a ver com isso. É isso, mas é verdade. E a mesma coisa nas relações lésbicas. Às vezes vem de fora, sim, mas por dentro, no interior da relação, sim. Essas coisas não fazem sentido, claro. Não existem à partida. Claro. Mas é isso. Gente, já estamos aqui na nossa terceira volta e teríamos assunto para uns 20 podcasts, porque é um tema muito amplo. Porque, como a Cláudia disse, já vamos entrando em várias mulheres, homens, família, gerações passadas e futuras. Mas eu acho que a conversa foi ótima, porque tocou em vários pontos interessantes que tínhamos falado no nosso bloquinho de notas. Não, e aconteceu outra coisa melhor ainda, que foi que o Pedro, a interação entre eles os dois já vai gerar uma outra coisa concreta, não é? Na Men's Health já vai haver uma preocupação. Fica o meu convite, maior. Manuel, se quiseres fica o meu convite para fazermos já uma crónica com o que tu quiseres. Fica já aqui. Está bem, falamos. Olha, André. Que bom, que ótimo. Mas olha, eu só queria agradecer, como eu sempre falo e repito nos episódios, não existe nenhuma lição de moral e nenhum ensinamento maior. Estamos aqui a partilhar experiências e conversas pessoais, profissionais e tudo mais. E estou muito feliz por terem participado dessa conversa do absurdo, nessa versão Zoom, que eu estou muito farta, quero estar junto, quero sentir as pessoas de perto, quero tocar, quero dar beijo, abraço. Mas pronto, estamos aqui. Muito obrigada. E agora eu queria só que vocês nos dissessem onde podemos encontrá-los e se tem algum projeto, uma dica, um filme ou o que seja. Um beijinho para a mãe. Um beijinho para a mãe, qualquer coisa. Olha, a mim encontram-me no meu Instagram, Manel Moreira, é onde eu normalmente partilho as coisas todas que vou fazendo, tanto do meu trabalho como de ativismos LGBTI, etc. Neste momento, por causa da pandemia, não tenho nenhuma peça minha para vos recomendar, mas recomendo a toda a gente que vá o mais possível ao teatro, porque as pessoas continuam a tentar fazer teatro no meio destes constrangimentos todos e é bom enchermos as salas porque a cultura precisa muito da presença das pessoas e de amor e de dinheiro também. E as pessoas precisam muito de cultura também, isto é uma coisa de troca. Uhum. Olha, e eu aproveitava essa deixa também para pedir para as pessoas lerem livros, jornais, revistas, aquilo com que se identificarem, que passem muitas vezes das capas. É importante passar de uma capa para o conteúdo. Eu acho que isso é um desafio que só nos faz crescer. Quem diz coisas nacionais diz coisas internacionais, mas é importante ler. E é isto. Eu em termos de Instagram, que é a rede que eu uso normalmente, Pedro Lucas_Menzel, lá está, tenho a Menzel sempre aqui tatuada na pele, portanto está sempre por arrasto, e se for pertinente, Menzel de Portugal ou a Menzel de Portugal é as páginas oficiais das nossas revistas. E quem nos estiver a ver e ouvir, se tiver algum tema que queira propor, que queira ver desenvolvido ou que queira participar, o meu e-mail é pedro.lucas@globalmediagroup.pt, ou se quiserem basta uma mensagem para o Instagram, que eu estou sempre lá também. Boa abertura, ótimo. Olha, muito obrigada. Espero que nos vejamos em breve. Um beijinho e obrigado. Até a próxima. Um beijinho. Bom finalzinho de domingo. Exato. Até já a todos. Beijinhos. Tchau, beijinho. Tchau, beijinhos. Tchau.